E aí, pessoal, hoje a gente está aqui para resolver o exercício 4 da nossa saga de exercícios do CC50, né, o curso de Harvard. O exercício hoje proposto é um exercício de crédito, que envolve cartões de créditos, né? O principal ponto aqui que a gente tem que definir, e indo aqui um pouquinho para baixo, aqui eu estou no site da Na Prática, né, que é o curso todo traduzido para português. O problema ele consiste em receber o número de cartão de crédito do usuário e definir se esse cartão é válido e, se for válido, imprimir qual é a bandeira. E se for inválido, a gente coloca que a sequência é inválida. O que define que um cartão de crédito é válido ou não é esse algoritmo de Lu. Ele explica aqui certinho. A hora que a gente for programar essa parte do código, eu vou voltar aqui e a gente entende que aqui está bem didático de entender como que funciona. Tá claro que a gente tem que pensar nesse algoritmo, como a gente vai implementar ele também. Mas isso a gente vai ver logo na frente, tá? Então vamos agora para minha telinha aqui para te explicar todos os passos. Tá? As etapas de programação que eu tenho aqui, primeiro eu preciso importar as funções que eu vou utilizar, né? E declarar todas as variáveis. Quando você está programando, no início você vai declarando as variáveis assim que você precisa, mas como aqui eu já programei, já sei quais variáveis vou utilizar, para facilitar o entendimento, a gente vai declarar primeiro essas variáveis e as funções que a gente vai utilizar. Segundo, eu preciso solicitar para o usuário o número do cartão de crédito que ele quer verificar se é válido e qual bandeira é. Em seguida, eu vou criar as minhas funções, que é o que vai resolver de fato o problema. Primeiro, eu verifico o número de dígitos que aquele cartão tem. Depois, eu vou verificar os dois primeiros dígitos daquele cartão. Eu preciso retirar essa informação do número do cartão de crédito. Em seguida, eu faço a multiplicação, a soma e verifico se o cartão é válido e a bandeira. Mas, primeiramente, vamos aqui para a nossa tela do VS Code e fazer a primeira parte aqui, que é importar as funções, declarar as variáveis. Em seguida, a gente vai entendendo melhor como fazer essas funções e para que elas servem. Vamos lá. Bom, pessoal, já estou aqui na tela do VS Code, já adicionei a minha pasta 4 no exercício 4 e adicionei aqui um arquivo, credit.c. Então, a primeira coisa a fazer nesse arquivo é importar as bibliotecas, tá? Que eu já copiei aqui para agilizar. Essas são as 3 bibliotecas que a gente vai utilizar nesse algoritmo, tá? Nesse código. Agora vamos adicionar nossa função main. Adicionado minha função main, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar o meu cartão de crédito, né? Solicitar para o usuário o cartão de crédito. Então aqui eu vou usar um long, né, para o cartão de crédito e eu vou usar a função getLongNúmero. Aqui eu já consigo pedir para o usuário o número do cartão. Tá? Em seguida, eu preciso entrar com minhas funções já. Tá? Então aqui eu vou criar uma seção funções. A seção funções, ela fica fora da minha função main. E aí eu chamo as minhas funções dentro da minha função principal aqui. Tá? Então a primeira função que a gente vai trabalhar é para descobrir o número de dígitos do cartão de crédito. Então, pessoal, a primeira função é a num dígitos, vai calcular o número de dígitos daquele cartão de crédito. Então eu declarei aqui o número de cartão, que eu vou receber esse número do cartão pelo usuário. Como o número de cartão é um inteiro, eu vou utilizar aqui a divisão por 10. Lembra que toda vez que eu divido por 10 o número do cartão, eu coloco uma vírgula no último dígito. Então, como ele é um inteiro, ele sempre vai tirar o último dígito. Se ele fosse um ponto flutuante, né, uma variável do tipo float, eu conseguiria ficar com essa vírgula. Mas como eu preciso tirar o último dígito e contar ele, então eu faço exatamente isso aqui. Eu pego o número do cartão e divido por 10 e recebo o número do cartão novo. Então, na primeira vez que eu dividi isso aqui por 10, eu tiro o número 8 e adiciono aqui na outra variável o número de dígitos, que começa com 0. Eu coloco aqui 1. Então, ele sempre está somando 1. Isso aqui vai ser feito até o número do cartão aqui for maior que 0. Porque a partir do momento que ele fazer a última divisão, a hora que chegar aqui no 1, eu vou ter 0,1. Então, nesse momento, ele vai parar a execução do meu algoritmo. Tá? Agora, vamos lá implementar isso em C. Em C, para implementar essa função, é bem simples, tá? Eu programei aqui e agora eu vou explicar certinho o que faz cada
parte do algoritmo aqui. Bom, primeiramente eu defino aqui a função número de dígitos igual a zeros. Essa variável vai contar quantos dígitos eu tenho naquele cartão de crédito. Então, enquanto o número do cartão ele for maior que zero, eu vou executar esse loop. Então aqui eu estou pegando o número do cartão, estou dividindo por 10, aí adicionando ele no número de cartão. Isso aqui é igual eu escrever número do cartão igual o número do cartão dividido por 10, tá? É uma forma só mais rápida de escrever, que é essa forma aqui, tá? Bom, após dividido por 10, eu pego e adiciono o número de dígitos uma unidade. Isso aqui é igual a mesma coisa de cima, é igual a número de dígitos, igual a número de dígitos mais um, tá? Então é a mesma forma, a gente utiliza isso aqui para ficar mais rápido, né? A escrita do código. Bem, então isso aqui eu faço enquanto o número do cartão foi igual a zero. E eu consigo aqui, o retorno vai ser o número de dígitos, tá? Vamos ver se isso aqui tá funcionando. Uma biblioteca muito interessante no CS50 é o debug 50 e o número da função. Eu consigo debugar, né, todo o meu algoritmo. Antes de executar aqui, eu preciso chamar essa função aqui em cima, tá? Como em C ele sempre executa o código de cima para baixo, eu preciso adicionar aqui em cima primeiro essa função número de dígitos. E aí eu consigo chamar essa função aqui dentro de main. Lembrando que eu posso tirar aqui e aqui. Então ele vai receber o número do cartão e é isso que eu preciso. Agora eu vou colocar alguns breakpoint, que é os pontos de paradas que eu quero que o debug pare para mim verificar o que está acontecendo ali. Então, vou parar aqui e vou parar aqui. Tá? Então, vou dar o debug. Tá, ele pediu para mim. Deixa eu ver aqui. Tá, ele falou que não é suportado. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu preciso fazer o make credit primeiro, né? Para verificar que não tem nenhum erro. Agora eu vou fazer o debug. Ele já está rodando aqui o algoritmo. Perfeito, já rodou. Aqui ele pediu o número do cartão. Eu vou pegar, digitar uma sequência. E aí ele parou aqui nesse primeiro ponto. Aqui do lado eu tenho as variáveis locais. Então ele já pegou aqui a variável número do cartão. Vou aqui apertar para continuar. E ele apareceu aqui no final. Então o número, o retorno aqui, que é a variável num dígitos, ela me retornou 8. Foi exatamente a quantidade de dígitos desse cartão de crédito. Então a função está funcionando perfeitamente. Vamos parar o código. Então, a primeira função é bem simples. Agora vamos fazer a nossa segunda função. A segunda função, eu preciso saber os dois primeiros dígitos do meu cartão de crédito. Agora, por que isso? Vamos entender. Bom, aqui na tela novamente da Fundação Estudar, a gente tem que, para a gente definir a bandeira do cartão de crédito, a gente sabe, aqui eles não falam que o cartão da bandeira American Express, ela usa 15 dígitos, isso é importante, que a gente já fez uma função que calcula o número de dígitos que eu digitei naquele cartão de crédito. Mastercard usa 16 dígitos e Visa, ela usa de 13 a 16 dígitos. Perfeito, a gente já calculou, já fez essa função. A próxima função, ele nos diz aqui que, ó, American Express começa com dígitos 34 ou 37. Mastercard começa com 51, 52, 53 até 55, pode começar. E o Visa começa com um dígito 4. Então a gente precisa entender, né, quais são os dois primeiros dígitos desse cartão de crédito para conseguir identificar qual a bandeira desse cartão. Então a função que a gente vai fazer aqui agora é a função que calcula os dois primeiros dígitos uma forma bem rápida, tá? A função dois primeiros, que aqui eu fiz, que vai calcular os dois primeiros dígitos do meu cartão. Então, essa função ela recebe o número do cartão, que é importante, e o número de dígitos. Lembrando que o número de dígitos eu já calculei pela minha função dígitos. Bom, para calcular os dois primeiros dígitos é bem simples, tá? Eu vou pegar o número do meu cartão
e vou dividir por essa função poll. O que é essa de função poll? Ela é nada mais do que pegar 10 elevado, né? Aqui eu coloquei 10, eu posso mudar a minha base também, a um número. Então, essa função pega 10 elevado a, na verdade, o número que você colocar aqui elevado a quantidade de dígitos menos 2, certo? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Então, aqui eu tenho, né, o número de cartão, que eu tenho de 1 a 8. E aí eu pego aqui minha função, né, número do cartão, vai ser o número do cartão dividido por 10, elevado a números de dígitos menos 2. Aqui eu tenho 8 dígitos. Então isso aqui vai me voltar 8 menos 2. Isso aqui vai dar 6. 10 elevado a 6, se a gente lembrar bem, vai ser 1. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Então, ó, 10 elevado a 6 vai ser o 1 seguido de 6 zeros. Quando eu vou fazer a divisão por o número do cartão, que é essa sequência dividido por 1 milhão, que é 1 mais 6 zeros, eu vou cortar 6 casas decimais aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou cortar até o número 3, que é o que eu preciso. Então sempre que eu declarar, por exemplo, um número de cartão com 10 dígitos, eu faço essa conta aqui, 10 menos 2 dá 8, e exatamente esse menos 2 é porque eu preciso pegar os dois primeiros dígitos. Entendido? Então vamos lá voltar no meu algoritmo. Com isso, eu tenho aqui o cálculo que faz esse cálculo para mim dos dois primeiros dígitos. Bem, vou declarar isso aqui em cima, certo? E aqui eu preciso declarar, né, dessa forma. Então aqui eu peguei a função, o número de dígitos. Essa variável, o número de dígitos, vai receber essa função. E aqui eu vou colocar a função, são dois primeiros dígitos. Certo? Então a função dois primeiros dígitos vai voltar aqui para mim. Eu já tenho o número de dígitos aqui, né? Que é um dos parâmetros que eu preciso entregar aqui para minha função. Pode tirar o int e o long. E aí já mudou de cor, é porque está tudo certo. Eu vou colocar aqui também, né, uma função para receber, uma variável para receber essa função dois primeiros dígitos. Lembrando que essa função, ela está retornando para mim os dois primeiros dígitos do número. Então vamos rodar o meu debug para ver se está funcionando. Primeiro, fazer o make, tudo certo, e o debug. Coloquei um breakpoint aqui. Então ele pediu o número. Vou colocar um número bem simples. Vamos lá. Os dois primeiros dígitos ele calculou o 1 e o 2, certo? E o número de dígitos foi 8. Perfeito, tudo certo. Tá? Vamos parar aqui o código. E a próxima função, voltando aqui na minha colinha, a gente já fez o número de dígitos, os dois primeiros dígitos. Agora a gente precisa entender o algoritmo de Lu, tá? Que é exatamente essas duas funções pertencentes a esse algoritmo, tá? Então aqui a gente tem como que funciona o algoritmo de Lu, tá? Então eu vou receber do usuário um número de cartão de crédito. Por exemplo, aqui eu tenho esse número de cartão de crédito. A primeira parte que eu vou fazer é começar do último dígito, né? Do penúltimo dígito, eu pego esse número e multiplico por 2. Eu pulo um número, eu pulo o próximo número dele, do final para o começo, e pego o próximo. E assim eu vou fazer até acabar, né, essa quantidade, até o último dígito aqui. Então eu cheguei aqui no zero, e aqui está aqui, multiplico por 2, mais 4 multiplicado por 2. Então, sempre eu vou começar do penúltimo dígito para o primeiro dígito. Feito isso, eu vou ter aqui que essa multiplicação deu esses valores. Entretanto, se o número for maior que 9, né, ele for 10, eu preciso somar, né, eu quebro esse número e somo os dois dígitos. Então, aqui eu tenho o número 12, e aqui ele foi quebrado em 1 e 2. Então, esse somatório me deu 13. Essa é a primeira função, que é a função soma que a gente vai executar. Em seguida, já explicando o algoritmo de Lu, eu vou pegar os dígitos que eu não multipliquei, né, por 2, por exemplo, o 4, o 0, né, o 0 aqui, o 3, e vou somar.
Então eu tenho aqui 4, o 3, o 0. Vou somar esses valores com o 13. E aí eu tenho o número 20. E aí, se o último dígito dessa soma for 0, é que o cartão é válido. Se esse último dígito ele for diferente de 0, quer dizer que o cartão é inválido. Bom, pessoal, aqui a gente está na tela do VS Code, então eu copiei aqui a função multiplicar, tá? Lembrando que vai fazendo esse código junto comigo para vocês ir treinando e entendendo melhor o que está acontecendo, tá? E qualquer dúvida, deixa no comentário, eu vou tentar responder todo mundo. Lembrando já que a gente tem um canal no Discord, eu vou deixar isso nos comentários, que serve exatamente para a gente estar discutindo, conversando, né, tirando dúvidas que vocês possam ter. Então, entram lá no nosso cartão, no canal de Discord e já deixa o like, comenta no vídeo, tá? Então, vamos voltar aqui. A função multiplicar, lembrando que a gente tem que declarar ela aqui em cima para evitar erros. E aqui eu já vou declarar a função na minha função principal aqui, main, tá? Então vamos lá. Multiplicar, eu que primeiramente eu declaro a função multiplicar igual a zero e a operação, tá? Enquanto esse número do cartão ele for maior que zero, eu vou continuar rodando aqui essa parte do código. Primeira coisa, eu pego o número do meu cartão e divido por 10. Aqui eu vou usar alguns breakpoints para a gente ir entendendo, né, o que está fazendo esse algoritmo. Então, eu vou aqui make, tá? Make present, certo? E agora eu vou usar a função debug 50. Vamos lá. E aí a gente vai entender o que cada parte desse algoritmo está fazendo. O cartão de crédito vai ser do 1 ao 8. Vamos lá. Então, a primeira coisa, aqui eu recebo da minha função como parâmetro o número do cartão, tá aqui. Vamos rodar aqui a primeira parte. Ele vai pegar o número do cartão e dividir por 10. Lembrando que o, o meu cartão é do 1 ao 8. Então, na multiplicação, eu pego o penúltimo número e vou fazendo a multiplicação por 2. Tá? Então, aqui eu escolhi o número 8 nessa divisão. E eu vou pegar o resto da minha divisão por 10, que vai pegar exatamente o último dígito, e multiplicar por 2. Então, aqui ele pegou o 7, multiplicou por 2 e retornou 14. Lembra que quando o número na operação ele tiver dois dígitos, eu preciso quebrar ele e somar o 1 mais o 4. Então, nessa parte do código, eu vou verificar se a operação for maior que 9. Se for maior que 9, eu entro aqui. Exatamente, ele entrou no meu loop aqui. E aqui o que está sendo feito? Eu vou pegar a operação, vai ser igual o último dígito, que vai ser o 4, mais a operação dividido por 10. Um pouco complexo, mas é bem simples essa parte aqui. Porque eu estou pegando o número 4 aqui, essa parte do código, e aqui eu estou pegando o número 1. E lembrando, o inteiro, ele ignora a vírgula, o que está depois da vírgula. Ele vai truncar, né? Ele vai arredondar esse número, só pegar o que está antes da vírgula. Então aqui, quando eu faço essa divisão, ele pegou o número 4 e aqui ele pegou o número 1. Vamos rodar. Então a operação vai ser igual a 5, que foi exatamente 1 mais 5. Então na multiplicação, ele vai pegar a operação mais o que existia na multiplicação. E aqui, na primeiro loop, é 0. Em seguida, eu preciso já cortar o meu último dígito aqui, que é o 7. Então aqui eu corto o 7. E aí, novamente, eu vou cortar o último dígito também, tá? Que aqui eu peguei o 7, o próximo dígito para mim fazer é o 5, correto? Então aqui a operação, ele vai pegar o 5 multiplicar por 2, vai ser igual a 10. Então vamos ver. Mostrou 10. Novamente, esse número ele é maior que 9. Então eu vou somar o 1 com o 0, que deu o valor 1. E assim eu vou fazer até chegar ao número 1. Tá? Aqui eu vou pegar o 3 agora, depois o 5. Então 3 vezes 2 deu 6. Aqui eu não vou entrar dentro desse if, porque a operação ele é
não é maior que 9. Então, eu já vou lá para a minha variável multiplicação. Eu vou somar a operação, que foi 6, com o que eu já tenho aqui das outras interações. E assim eu faço até a última interação, que vai ser agora com o número 1. Deu 2. E aí, agora ele vai retornar para mim a multiplicação que foi 14. Né? Então, 8 vezes. Vamos fazer aqui. A primeira foi 8 vezes 2. Isso aqui deu 16. Lembrando que 16 eu preciso quebrar, então virou 1 mais 6 é igual a 7. Na próxima, eu peguei dígito 6. Né? 6 vezes 2 deu 12. Entretanto, eu preciso quebrar novamente. Então, 1 mais 2, que é igual a 3. Na próxima, isso aqui ele pegou. Então, foi o 7. Opa, desculpa, aqui foi 7. Aqui foi 5. Aqui foi 14. Aqui deu 5. Aqui deu 10. Né? Então, foi um 0. Isso aqui deu 1. Então, depois 7, 5, 3. Então, 3 vezes 2, 6. Isso aqui foi exatamente 6. Depois, isso aqui ele pegou 1. E é exatamente 2. Então vamos lá, isso aqui. Então 6, 1, 2, 8, 9, 14. Foi exatamente. Então nosso código está funcionando perfeitamente. Entendido? Então agora a gente vai fazer a última parte do algoritmo de Lu, que é a soma. Bom, pessoal, só para lembrar o que é a soma, é pegar os dígitos que eu não fiz essa operação de multiplicação, vou somar todos eles e somar com o resultado da minha multiplicação. Então aqui eu já fiz aqui minha função somar, vou declarar ela aqui em cima e vou chamar ela aqui na minha função main, certo? Então aqui eu posso tirar o int e o long. Depois eu vou declarar aqui algumas variáveis para receber o retorno dessas funções. Então vamos lá verificar o que essa função soma está fazendo. Vou utilizar os breakpoints para facilitar. Então vamos lá, do 1 ao 8. Perfeito. Então aqui ele retornou para mim o número do cartão. E aqui a soma, ele vai fazer igual a 0, certo? Então eu entro exatamente no mesmo loop, que é enquanto o número do cartão for maior que 0. E eu vou usar sempre, gente, aqui o resto da divisão, né? Então, como eu peguei o 7, agora eu vou pegar o 8, o 6, o 4, né? Então, eu vou sempre fazendo aqui o resto da divisão por 10. Então, ele pegou o número 8 lá na soma. E aqui agora eu preciso dividir por 100, né? Porque eu preciso tirar o número 8, tirar o número 7 e pegar o número 6. Que esse número eu não utilizei. Então, aqui na soma, ele vai... Vamos lá. Então, aqui a soma, ele vai pegar agora o número 6. 6 mais 8, 14. Bem simples essa parte, tá? Agora eu dividi por 100 novamente, vou pegar o número 4, né? Então foi o 8, o 6, o 4. Agora depois ele vai fazer com 2 e depois ele vai finalizar o código. Vamos lá. Agora ele está fazendo com 2. Então mais 2. Somou ali, deu 20. E agora 0. E ele vai retornar para a gente a soma que foi igual a 20. Bom, pessoal, a última etapa aqui do algoritmo Lu é somar, né, fazer a multiplicação. Eu preciso, primeiramente, declarar uma variável aqui para essas funções. Tá? Então, aqui eu vou ter int soma e aqui eu vou ter int multiplicação. Então, eu recebi as duas funções. Agora eu vou criar uma função int resultado do algoritmo. O resultado do algoritmo vai ser a soma mais a multiplicação, né? Primeiro a multiplicação, só para seguir a ordem, mais a soma. Então aqui eu já tenho o resultado do algoritmo de Lu. Aqui vai dar exatamente esse valor aqui de 20. Vamos testar com esse cartão aqui, só para verificar se está correto. Então aqui vou limpar minha área. Vou fazer um make credit. Certo? Agora eu vou rodar.
um debug. Tá rodando o debug. Vou declarar o número do cartão. Ô, pessoal, só esqueci uma coisa que eu preciso fazer um breakpoint aqui, tá? Para ele aceitar. Ele só rodou aqui de uma vez e não parou onde eu queria. Vamos lá. Declarei o número do meu cartão. E aqui a gente pode verificar algumas coisas, né? Então, esse cartão aqui tem 16 dígitos, né? Se contar que vai dar 16 dígitos. Os dois primeiros dígitos é o 4 e o 0. Perfeito. A multiplicação foi 13. Se a gente voltar lá, a gente deu 13 naquele passo a passo. E a soma é igual a 7. Então, aqui o resultado do algoritmo, eu vou rodar aqui, vai ser 20. Ele pegou o 13 mais o 17, foi igual a 20. Então, o algoritmo está redondo. Agora, a gente só precisa fazer a verificação, né? E o último dígito aqui do resultado do algoritmo é igual a 0 e definir a bandeira do cartão. Bom, pessoal, chegamos então à nossa última função aqui para resolver esse problema. Tá? Ela é uma função um pouquinho mais grande aqui, mas é bem simples, né, o entendimento. O que que a gente está fazendo aqui? Essa função, ela tem como parâmetro aqui o resultado do algoritmo, que a gente vai precisar, os dois primeiros dígitos, lembrando que o que define a bandeira do cartão é os dois primeiros dígitos e os números de dígitos. E aí, com isso, eu consigo já definir se o cartão é válido e qual é a sua bandeira, tá? A gente, então, aqui, a primeira verificação que a gente faz é saber se o resultado do algoritmo, lembrando que naquele exemplo deu 20, e o último dígito é igual a zero. Se ele é igual a zero, eu começo a fazer a minha verificação de qual bandeira ele é. Caso ele não for zero, eu já posso de imediato retornar um inválido, né? O cartão é inválido, correto? Agora aqui, lembrando que para o cartão da bandeira Amex, os dois primeiros dígitos têm que ser igual a 34, igual a 37 ou igual a 15. Isso para a bandeira Amex. Para o Mastercard, os dois primeiros dígitos eles têm que estar envolvidos entre 51 e 55. Né? Lembrando aqui que os dois primeiros dígitos da bandeira Mastercard eles têm que estar entre 51 e 55. E para o Visa, eu tenho somente um dígito, né? Que seria o dígito 4. Como eu resolvo isso? Aqui eu preciso comparar os dois primeiros dígitos com dois números, né? Então, como o cartão de crédito da Visa, ele começa com 4, eu coloco aqui um 40, né? Porque se ele começar com 4, ele começa com 40 e ele tem que terminar com 49. A outra verificação que eu preciso fazer é o número de dígitos. Para o cartão Amex, esse cartão precisa ter 15 dígitos, né? O número de dígitos são 15. Para a bandeira Mastercard, precisa ser 16. E para o Visa, o número de dígito está em torno de 16 e 13. Né? Você consegue verificar tudo isso aqui lá naquele texto, né, que eles propõem para a gente. Então, com isso, eu já consegui definir se o cartão é de uma dessas três bandeiras. Entretanto, se ele não atender nenhum desses quesitos, né, os dois primeiros dígitos e a quantidade de dígitos, o meu cartão ele é inválido, tá? Então, mesmo com o resultado do algoritmo de Lu for verdadeiro, caso ele não atende esses requisitos aqui, eu tenho que declarar que ele é inválido também, tá? Bom, aqui agora só basta eu declarar essa função aqui em cima e chamar essa função aqui. Bom, pessoal, com isso, vamos testar nosso algoritmo para ver se está funcionando. Tá? A primeira coisa eu vou usar aqui a biblioteca Style50. Vai deixar meu código mais estiloso. Esperar um pouquinho. Vou apertar aqui para ver. Bom, aqui ele já vai fazer algumas mudanças para deixar meu código melhor. Já fez. E agora eu vou testar alguns cartões que ele deixa aqui para gente. Então aqui eu vou testar
esse cartão aqui. Então vamos lá, make credit. Rodou sem nenhum erro. Vamos rodar o cartão. Ele pediu o número. Nos retornou Visa. Perfeito, tá correto. E aqui ele nos deu um número com traço, né? Lembrando que quando a gente usou a função aqui getLong, ela aceita somente números. Então qualquer outro caractere que eu colocar que não for números e aqui foi traço, ele vai pedir para mim novamente o número. Caso isso aqui também for letra, ele vai pedir novamente o número. E aqui, colocando o certo, ele vai retornar para mim Visa. O próximo cartão é esse aqui, vamos testar. E ele retornou para a gente inválido. Perfeito. Então vamos aqui testar, fazer o check 50 para ver se nosso código está funcionando corretamente. Tá? Vamos aqui pegar, copiar e vamos aguardar. Bom, já retornou para mim o resultado dos testes e a gente teve aqui, para nossa alegria, todos os testes foram feitos com sucesso. Então, com isso, a gente resolve esse problema, né? Aqui a gente tem um código aqui de quase 100 linhas, né? É um problema mais difícil de ser resolvido. Não é a única maneira, pode ter alguma maneira mais fácil, uma maneira mais elaborada para resolver esse problema, mas foi dessa forma que eu consegui resolver, né? Consegui pensar nesse problema. Mas eu espero que tenha ajudado, tá? Porque no começo a gente tem essas dificuldades. Se gostou do vídeo, a gente pede para deixar o like, compartilhar o vídeo e até a próxima.